Então, boa tarde a todos, né? Hoje o nosso assunto vai ser origem e evolução das plantas daninhas, né? Como é que elas surgiram? Como que isso tudo começou? Né? Como que as coisas funcionam? Né? Primeiro, como nós já dissemos, né? Não conceituamos ainda, mas nós já temos mais ou menos uma ideia. Nós sabemos que planta daninha é toda e qualquer planta, né? Então, se essa planta está num local que vai me atrapalhar de alguma forma, ela se torna uma planta daninha, né? Quando eu falo vai me atrapalhar, né, estou falando de agricultura, né, que ela pode estar fora da minha linha de cultivo. Então, qualquer planta que esteja fora da minha linha de cultivo, ela já vai ser uma planta daninha. Pode ser planta do mesmo cultivar, da mesma variedade, mas se eu não vou colher, se ela não vai me dar uma rentabilidade por hectare, ela é uma planta daninha, né? A colhedora vai passar por cima, a plataforma não pega, então eu não vou aproveitar aquilo. Então, todo nutriente que eu estou colocando no solo, toda a água que tem no solo, aquela planta que está fora da linha, que eu não vou aproveitar, vai acabar consumindo também. Então, é planta daninha, tá? Se eu estou com um jardim, né? Se tem alguma outra planta que não seja do meu interesse ali naquele momento, é uma planta daninha, tá? Se eu tenho uma planta que fala, mas me falaram que essa planta aqui é medicinal. Ótimo, ela pode ser uma planta medicinal, mas se ela estiver no meio do meu canteiro, na minha horta, atrapalhando ali, sendo hospedeiro de doença, ela deixa de ser uma planta medicinal e, para mim, ela se torna uma planta daninha, tá? Então, pessoal, planta daninha é uma condição momentânea daquela espécie vegetal. Tá? E como toda espécie vegetal, como que elas apareceram, né? Então, nós temos aí um primeiro estágio, né, de desenvolvimento vegetal, onde nós tínhamos uma única população em um ambiente homogêneo. Então, era todo mundo igual, né? Todo mundo parecidinho. É tipo a gente quando sai na rua, todo mundo de máscara, né? Ninguém sabe quem é quem, tá todo mundo igual de máscara. Ai, que ódio de máscara, não? Bom, aí passa para um segundo estágio, né, onde ocorreu uma diferenciação do ambiente e a migração para novos ambientes, e essa migração, né, você percebe aqui que mudou um pouquinho de cor, acaba produzindo uma diferenciação nessa população que anteriormente era homogênea. Né? Então, aqui a gente começa a ter nichos, né, de populações diferentes. Num terceiro estágio, né, ocorrem modificações e migrações que vão acabar conduzindo a um isolamento geográfico, e esse isolamento geográfico vai acabar gerando algumas raças e subespécies, né? Então, a partir de esse azulzinho aqui, desse isolamento, nós temos espécie agora totalmente diferente dessa inicial que começou lá no primeiro estágio. Já num quarto estágio, né, nós temos algumas dessas espécies isoladas, elas se diferenciam com relação, né, à sua carga genética, à sua carga cromossômica. Tá? Então, essa modificação a nível genético, a nível cromossômico, faz com que esse isolamento da espécie, né, essa azulzinha aqui, ó, ela seja eterno. Né? Então, ele nunca mais vai voltar a se assemelhar à sua origem aqui, às espécies iniciais, tá? Ó, nós temos aqui dois, né? Esse daqui foi para um lado, esse foi para o outro, e aí nós temos espécies com características totalmente diferentes. Já num quinto estágio, olha, as modificações do ambiente permitem que as populações geograficamente isoladas coexistam novamente numa mesma região. Só que elas são tão diferentes agora, né, que elas não se cruzam mais, não se misturam mais, né? Então, ó, elas agora permanecem distintas por causa das barreiras de isolamento reprodutivo e que as separam e podem ser reconhecidas como espécies distintas. Tá? Então, a partir de uma mesma população, né? Isso, claro, gente, são
milênios, né? São anos e anos, séculos e séculos aí para que isso tenha acontecido, tá? E vocês vão observar, tá, que todo slide, ele tem aqui a referência, né, a fonte, tudo eu peguei da internet. Alguns conceitos vêm de livros, né, mas tá sempre a referência aqui para vocês, tá? Isso daqui é facinho achar nesse site. Beleza, então nós sabemos que a partir de uma população inicial, houveram isolamentos geográficos. Esses isolamentos geográficos possibilitaram, ocasionaram o isolamento genético, né? O isolamento reprodutivo, e aí você não tem mais os cruzamentos dessas espécies que se tornaram tão diferentes. Né? E essas espécies que se tornaram diferentes, para que elas consigam se perpetuar numa determinada região, elas acabam passando por filtros, filtros bióticos e abióticos daquela região onde elas estão se desenvolvendo, né? Então, cada espécie, ela possui um conjunto específico de características. Se essas características forem fortes o suficientes para passar por esse filtro, né, essas espécies vão se adaptar naquela região e ali elas vão permanecer, né, perpetuando aí as suas gerações. Se elas não conseguirem passar por esses filtros bióticos e abióticos, quer seja questão de temperatura, de umidade relativa, né, de disponibilidade de água, questão de ataque de herbivoria, ataque de insetos, ataque de doenças, se ela não se adaptar a esses filtros ambientais, ela não se adapta naquela região. Então, a população que se adaptou vai ter mais espaço, ela vai crescer, se desenvolver, e assim ela vai dominar aquela área mais facilmente, tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, tem a fonte, né, da onde eu tirei esses conceitos. Passou por filtros bióticos e abióticos, né? E esses filtros, o que a gente mais tem que levar em consideração, né, são as questões geradoras de estresse e de distúrbio. Olha só, existem dois fatores que influenciam a presença dessas espécies num determinado ambiente, né? Então, esses dois fatores aí, nós estamos falando dos filtros, tá? Esses fatores, né, são o estresse e o distúrbio. O que é o estresse, né? O estresse, ele se refere ao fenômeno que limita a produção fotossintética. Então, a falta de luz, a falta de água, a pouca disponibilidade de nutrientes, né? Temperaturas subótimas. Quando eu falo subótimas, eu posso estar falando de temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas. Né? Então, elas estão fora daquela temperatura ideal para o desenvolvimento dessa planta. Então, todos esses fatores vão acabar ocasionando a limitação fotossintética. Então, se a planta não está fazendo fotossíntese adequadamente por influência de algum fator, algum filtro, isso nos dá o estresse, tá? Viu? Não é só a gente que tem estresse, não, a planta também tem. Uhum. E o distúrbio? O que é o distúrbio? Ele se associa com a destruição parcial ou total da biomassa vegetal, tá? Então, o que é essa destruição da biomassa? Por algum motivo, né? Pode ser herbivoria, pode ser algum patógeno. Nós, né, quando trabalhamos a nossa agricultura, o vento, geada, seca, erosão do solo, o fogo, que é um problema que a gente está passando muito forte agora nessa época, né? Então, se algum desses fatores fizer com que a planta perca biomassa vegetal, essa planta está passando por distúrbio, tá? Então, são dois fatores, né, que influenciam a presença da planta em determinado local. Primeiro fator que limita essa presença é o estresse, tá? Quando a gente fala de estresse de planta, nós estamos nos referindo a algum fator limitante à fotossíntese.
E o segundo fator é o distúrbio. Quando nós falamos de distúrbio, nós estamos falando de algum fator que reduz a biomassa da planta, tá? Então, esses são os principais fatores aí. E aí, nós temos algumas estratégias de adaptação, né, para essas plantas, com relação ao distúrbio e com relação ao estresse. Então, se a planta, né, ela tem baixa, a planta não, perdão, o ambiente que a planta está localizado. Se esse ambiente tem baixo distúrbio e baixo estresse, ou seja, a planta não tem muita limitação fotossintética, e ela está com a biomassa dela completa sempre, né? Aí, essas plantas são classificadas como competidoras. Se a região aonde essa planta está proporciona alto distúrbio, tá? E baixo estresse, ou seja, ela tem perda de massa constante, de biomassa constante, só que ela não tem problemas fotossintéticos, então aí são as plantas classificadas como ruderais. Tá? Numa terceira condição de ambiente, né, onde você tem baixo distúrbio e alto estresse, ou seja, a planta, ela não perde biomassa, não há herbivoria, não tem problema nenhum com a biomassa, só que tem muita limitação à fotossíntese, quer seja por questão luminosa, questão hídrica, tá? Então, nesse caso, nós teremos aí as populações adaptadas, né, que nós chamamos de tolerantes ao estresse, tá? Então, para que uma planta consiga se adaptar em determinada região, ela tem que ter, né, tolerância a estresse, tolerância a distúrbio. Em função desses níveis de tolerância e da integração desses dois fatores aqui, nós temos essa classificação de adaptação dos vegetais. Ou são competidores, ou são ruderais, ou são tolerantes ao estresse. Nenhuma estratégia viável de adaptação da planta acontece quando você tem alto estresse e alto distúrbio. Se você tem a planta perdendo biomassa constantemente, sem conseguir fazer fotossíntese, ela não consegue suportar esse ambiente, tá? Ela acaba morrendo, ela acaba não se adaptando a essa condição. Tá ok? Então, ó, das competidoras tolerantes ao estresse ou ruderais, né, nós temos alguns conjuntos de vegetais que conseguiram se adaptar a essas condições e evoluíram nessas condições, né? As competidoras, normalmente, são herbáceas, né, arbustos ou árvores. Essas espécies, normalmente, possuem folhagem alta e densa. Normalmente, tem fases de crescimento longa ou relativamente curta, mas sempre muito mais para o longo, tá? Longevidade das folhas e raízes, relativamente curta. Então, pessoal, são características da planta que se desenvolveu naquela região, com aquela condição de ambiente, né, que acaba classificando aí as espécies nesses diferentes sistemas de ambiente. Tá? Então, as ruderais, por exemplo, ó, nós vimos aqui, ó, quem são as ruderais? São aquelas que possuem baixa tolerância ao estresse e alta tolerância aos distúrbios. Então, elas têm como característica, né? São aquelas plantas herbáceas, de pequeno porte, tem ciclo curto, a longevidade das folhas é muito curta, ela tem floração, né, com alta frequência. Normalmente, as estruturas de persistências reprodutivas, né, são sementes, e essas sementes apresentam dormência. A fisiologia, né, tem um metabolismo rápido, né, a taxa de crescimento relativo dessas plantas é extremamente rápida,
E ela, como resposta ao estresse, o que que ela faz? Ela tem um rápido encurtamento do crescimento vegetativo. Então, se ela tinha lá um ciclo de 90 dias, nessa condição, ela diminui essa quantidade de dias por ciclo, passa 40, 30 dias, né? Então, é reduzido. E desvios dos recursos para a floração. Então, por que que ela reduz o ciclo da cultura? Porque ela não vai passar muito tempo vegetando, né, produzindo biomassa, porque ela sabe, né, planta pensa, a gente acha que não, mas elas pensam, cada uma a sua forma, mas elas pensam. Então, ela percebe que a condição de distúrbio é grande, né? Então, ela precisa se reproduzir rápido. Então, ela não vai gastar tempo produzindo folha, né, vegetando. Ela vai produzir as folhas o necessário, a quantidade necessária para que ela tenha uma relação fonte-dreno adequada, né? A fonte, né, produzindo ali, metabolizando fotoassimilados e o dreno, produção de estruturas reprodutivas, rapidinho. Então, rapidinho ela floresce, rapidinho ela forma sementes, rapidinho a semente está dispersa, com isso, rapidinho ela vai garantir a perpetuação da sua espécie naquela área. Veja se não são espertinhas, né? Então, a maioria das plantas daninhas verdadeiras, elas são classificadas como ruderais, né? Por todas essas características que nós falamos aqui, né? Então, elas são tolerantes ao distúrbio, né? E não tão tolerantes assim ao estresse, tá? E aí as culturas, né, outras plantas são classificadas, é claro, gente, que não são todas, não é 100% que é ruderal, não, né? Então, tem tolerante ao estresse, tem competitiva, mas pelas características que nós estamos observando aqui, a maioria das plantas daninhas verdadeiras são ruderais, tá? Olha só, né? Aqui a gente tem um modelo triangular proposto por Grimm também, né? Essa teoria também eu encontrei nesse autor aí. Ele propõe o seguinte, ó, numa porcentagem, né? Nós temos plantas, né? Que elas têm diferentes intensidades de competição. Então, quanto mais perto dos 100% tiver chegando essa intensidade de competição, mais elas se enquadram aqui no grupo das competidoras, né? Quanto mais próximo do 100% tiver a sua tolerância ao distúrbio, né, mais elas vão se enquadrar aqui no grupo das ruderais. E quanto mais elas tiverem tolerância ao estresse, né, mais elas vão se enquadrar aqui no grupo das tolerantes ao estresse. É claro que nesse interim, né, você não vai ter sempre 100%, tem lá, vamos considerar esse grupo aqui, ó, você tem mais ou menos 30% de tolerância à competição, com mais ou menos 70%, 80% de tolerância ao distúrbio, com mais ou menos 50% de intensidade de tolerância ao estresse, né? Você tem a maioria dos conjuntos aqui. Aqui você tem plantas competidoras, tolerantes ao estresse e as ruderais, né? Então você tem uma condição de ambiente que algumas espécies de competidoras, algumas espécies de tolerantes ao estresse e algumas espécies de ruderais, elas conseguem se adaptar, né? E aí é nessa condição onde você vai ter o maior número de população presente, você tem áreas, né, com todas as espécies de plantas daninhas possíveis e imagináveis de se encontrar, ou de plantas comuns aí, tá? Então, em função da tolerância da espécie, à competição, ao distúrbio, ao estresse, né? Ao distúrbio e ao estresse, você vai ter a probabilidade de você encontrar mais essa planta daninha nessa região ou não. Tá? Então, se a gente pega a nossa região de Vale do Ribeira, né? Vale do Ribeira, nós temos regiões aí muito fechadas, regiões
com baixa luminosidade, então fotossíntese, ela é diferente das plantas que estão lá no cerrado, onde você tem o céu aberto, né, o céu não é encoberto, é solzão o ano inteiro, então a taxa fotossintética, né, as plantas vão ter um comportamento diferente do que acontece na nossa região. Então, na nossa região, nós temos muitas espécies com muitos tricomas, né, espécies com folhas não tão rugosas, não tão espessas, perdão, rugosas não tão espessas em função da questão de adaptação à região úmida, né, a região com alta temperatura. Então, em função dessas tolerâncias, é que uma planta, ela se adapta melhor numa região ou em outra, tá? Olha só, né, então se eu tenho uma espécie, se eu tenho uma população, vamos falar de população, que tem alta tolerância ao distúrbio, mas baixa intensidade de tolerância ao estresse, que são as ruderais, né? Nesse cantinho aqui, ó, nós temos as herbáceas anuais, né? Então, as ruderais, a maioria das plantas daninhas estão aqui nesse grupinho. Quanto maior for a intensidade de tolerância ao estresse, né? Você tem aí as herbáceas bianuais. As herbáceas perenes, ou então você tem plantas que se adaptaram às diferentes condições de estresse e de distúrbio, tá? Árvores e arbustos, olha, as árvores e arbustos, elas se adaptaram à condição, né, de alto estresse, mas relativamente baixo distúrbio, tá? Os líquens, né, você tem aí a tolerância ao estresse alto, né, e a tolerância ao distúrbio, à competição baixa. Então, em função dessas características é que nós temos a classificação dos diferentes vegetais, né? As plantas daninhas verdadeiras, elas se enquadram aqui em herbácea perene, herbácea anual, né? Então, nessas condições de tolerância a estresse e a distúrbio. Quando uma espécie está sendo introduzida numa região, isso é um conceito que nós vamos falar bastante um pouquinho lá na frente, né? Mas só para dar um spoiler aqui, né? Eu estou falando aqui de planta invasora. Gente, planta daninha é uma coisa, planta invasora é outra coisa, tá? Então, são conceitos que a gente vai definir isso muito bem para a gente não ficar falando errado. Então, a hora que eu tô lá no campo, tô lá na lavoura, né? Tô lá, tem buva, tem picão preto, tem corda de viola, tem carrapicho de carneiro, tem carrapicho, tem braquiária, tem, né, a população toda a galera foi lá para sua área, para sua lavoura. E aí você fala, porque aqui tem muita invasora. Quando você usa o termo invasora, você tem que tomar muito cuidado, que normalmente os agrônomos, né, eu percebo muito isso, estão usando esse termo de forma errada. Planta invasora é uma planta que veio de fora do nosso país, que não é originária daqui, tá? Então, só posso dizer planta invasora se eu estiver falando de uma braquiária, por exemplo, de um colonião, por exemplo, né? Porque essas espécies, elas não são nativas do Brasil, elas foram introduzidas aqui na região, tá? Mas a hora que eu falo planta daninha, aí eu tô falando de todo mundo. Então, uma invasora, né, ela pode ser uma planta daninha, mas de repente ela não é, tá? Ou invasora não necessariamente é sinônimo de planta daninha. Invasora é aquela planta que veio de fora, tá? Mas se eu falo de um picão preto, por exemplo, picão preto é uma planta daninha, mas ele não é uma planta invasora, porque ele é daqui, ele é nativo, tá? Das Américas, né, pelo menos, tá? Então, quando eu uso esses termos, eu tenho que tomar muito cuidado, tá? A gente vai falar disso de novo, já já. Mas quando eu falo de invasora, estou falando de braquiária, por exemplo, tá? Então, você tem lá a dispersão da espécie, 90% dessas estruturas reprodutivas vão ter falha de dispersão, tá? E os 10% que conseguem ter dispersão, né, elas vão ser introduzidas nesse novo habitat, por exemplo, né, semente que vai de um lugar para o outro.
Desses 10%, 90% vai ter falha de estabelecimento e 10% vai ter um estabelecimento de uma espécie casual, tá? Vai se estabelecer. Desses 10%, dos 10 que já tinham sido estabelecidos, né? Ela vai conseguir se propagar e aí vai se tornar uma invasora naquela região, tá? A maioria não consegue se estabelecer por falha de dispersão, falha de estabelecimento, porque aquela região que ela chegou, que ela entrou, não ofereceu as condições adequadas por distúrbio ou por estresse. E aí ela não se estabeleceu. Mas um pouco da população consegue, né? Por variabilidade genética, né? Nem todas as vegetais, assim como nós, seres humanos, não somos todos iguais, os vegetais também não. Tem alguma planta que consegue permanecer na área, enquanto que as outras, irmãzinhas, não conseguem, tá? Mas aquelas que conseguiram se estabelecer é que vão se desenvolver, né? Já adaptadas, pois elas já passaram pelos filtros ambientais aí daquela região, e aí ela se torna uma invasora, planta daninha daquela área, tá? Então, ela é invasora e ela pode se tornar planta daninha. A braquiária, quando está lá no meio da nossa lavoura, ela é uma planta invasora, planta daninha. Mas quando ela é pasto, que eu quero ela para o gado, ela continua sendo uma invasora, porque ela veio de fora, mas aí ela não é planta daninha, ela é uma planta desejada, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento a esses conceitos. Então, para que uma planta invasora ou uma planta daninha, né, ela tenha sucesso para se naturalizar no local onde elas foram introduzidas, né, por que as braquiárias e os coloniões se alastraram Brasil adentro, né? Aonde eles chegaram? Eles chegaram lá na região de Porto, né? Que eles vieram da África nos navios negreiros. Principalmente os coloniões, né? Eles funcionavam como cama para os escravos. E aí, a hora que a semente caiu aqui, né? Que veio para o Brasil, que entrou no nosso território, subiu, né? Então, o Brasil inteiro tem braquiária, o Brasil inteiro tem colonião, em função de essas espécies terem se adaptado aos filtros, né? Aos filtros ambientais aqui do nosso país. Para que essas espécies tenham sucesso, portanto, elas têm que ter condições iguais ou melhores, né? Condições de quê? De clima e de solo àquela região de onde elas vieram. Então, aqui no Brasil, ela encontrou, as braquiárias e coloniões, condição de clima e de solo bons, até melhores do que na África, da onde elas vieram, né? Então, aqui elas adoraram, né? Chegou aqui, elas nadaram de braçada no nosso clima. A ausência de competição por plantas, né, do novo local. Então, essas espécies, como tem as questões de alelopatia, de desenvolvimento rápido, de entorceramento, não encontraram inimigos naturais, né, quer sejam outras plantas, né, com questões de alelopatia também, ou insetos, animais e tal, né. Então, elas conseguiram se desenvolver, tá? Então, é por isso, né, tendo essas condições, qualquer planta que você coloque no país, ela se desenvolve muito bem. E o nosso Brasil, né, o nosso país, como tem sempre temperatura e umidade relativa diferente, dependendo da região que você vai, né, uma planta invasora pode chegar e não se adaptar no estado de São Paulo, mas ela pode se adaptar muito bem no Rio Grande do Sul, ou se adaptar muito bem lá no Tocantins, né, no Maranhão. Então, é por isso que nós temos escritórios quarentenários, né, muito bem estabelecidos nas nossas fronteiras, né, por isso que nos aeroportos, né, sempre fiscalizado bagagem, você não pode trazer para cá sementes de espécies que nós não temos, porque essas espécies podem se tornar um grande problema para a nossa agricultura. É o que está acontecendo agora com essas sementes que está vindo lá da China. Sabe Deus que sementes são essas? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Está chegando pelo correio. Pode ser que sejam ótimas intenções, né?
de estarem mandando semente para cá para poder reflorestar, sei lá o que eles estão querendo com essa semente. Mas ninguém sabe do que é. Né? A gente não sabe o que está vindo junto com essa semente. Então, se algum de vocês receberem esses pacotinhos, né, acionem as autoridades, entreguem isso para o Ministério da Agricultura, que eles vão dar um fim, tá? Mas não joguem no quintal, não semeiem, porque nós não sabemos o que é. Né? Pode ser espécies que vão gerar grande problema para a nossa agricultura. Como algumas plantas daninhas que nós não temos no Brasil, existem algumas plantas daninhas parasitas, né? A Orobank, por exemplo, é uma espécie que tem em algumas regiões da Argentina, algumas regiões do Paraguai, se eu não me engano, já foi relatada a presença dela, só que ainda não entrou no Brasil. E há muitos anos, os sistemas quarentenários de fronteira, eles estão tomando muito cuidado para que ela não entre. É uma planta daninha parasita de raiz de monocotiledônia, principalmente de milho, né? Então, é uma planta daninha que não faz fotossíntese. A germinação da semente dela acontece só na presença do milho, do sorgo principalmente, porque aí ele libera uma substância que ativa, né, a germinação, que faz com que ela tenha superação de dormência. E aí ela cresce, a raiz dela se acopla na raiz da cultura, e ela passa a consumir todo o metabólito da cultura, né? Imagina uma planta dessa no nosso solo, meu Deus do céu, não dá nem para pensar, Deus o livre guarde, né? Então, são espécies que nós não temos no Brasil e que pretendemos não ter. Então, os nossos sistemas quarentenários, né, apesar de serem muito poucos, né, mas eles ainda existem para fiscalizar. Tá? Então, enquanto vocês forem agrônomos aí, vai trabalhar em região de fronteira, muito cuidado com a semente que você compra, né, para poder fazer semeadura na sua área. Sempre comprar semente certificada, que passou por fiscalização de produtores, de sementeiros idôneos, para evitar a entrada de plantas daninhas, espécies que nós não temos no nosso país, tá? Então, a maioria das nossas regiões tem condições boas de desenvolvimento para qualquer planta, então isso pode gerar um grande problema futuro para a agricultura, tá? E como é que eu consigo saber se essas espécies que foram introduzidas, se elas tiveram sucesso na região? Simplesmente, né, avaliando a quantidade de indivíduos que existem na área, né, pela sua capacidade reprodutiva. Tá? Então, tem espécies como o sorgo, por exemplo, né? O sorgo, o alepensis, que é o capim-maçambará, ele é uma espécie que pode se reproduzir via semente, ele tem a raiz dele, né? A estrutura abaixo do solo forma rizoma, e isso gera uma capacidade de infestação dessa espécie muito alta. E uma vez que ela está na sua área, é muito difícil de você tirar. Se ela entocerar, meu Deus, né? É enxadão, é trator, corrente para arrancar as touceiras de maçambará que eu já via acontecer. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, quanto maior for a sua capacidade reprodutiva, se ele se reproduz via semente, via rizoma, via estolho, via rizoma, estolho, tubérculo, né, que é o que acontece com algumas espécies, meu Deus, né, aí a gente é perigoso a gente dar com os burros na água. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? A área de superfície que elas ocupam, né? A quantidade de habitat que elas podem explorar. Então, nós sabemos que braquiária explorou o Brasil inteiro. Tem braquiária do Rio Grande do Sul até o Amazonas, né? Então, ela teve uma adaptação extremamente feliz, né? Aqui no nosso país. O potencial de preservação da linhagem genética no tempo, né? Então, nós sabemos que a braquiária teve todo esse potencial, toda essa adaptação. E outras plantas daninhas também, né? Então, se ela tem algumas dessas características aqui, né? Com certeza é espécie que vai ter um sucesso evolutivo muito grande na nossa região. A questão dos conceitos, né, quanto à origem dessas espécies, como nós falamos, nós temos aí 2 conceitos propostos por Deuber, lá no livro de 2006, tá? Gente,
esse autor aqui, o Deuber, um pesquisador fantástico, infelizmente, tem uns 2 meses ele faleceu, né? Então, é um cara que deixou uma lacuna aí na área de plantas daninhas muito grande, né? Até esses tempos ele estava aí ainda pesquisando, trabalhando, um cara fantástico. Mas, enfim, ele deixou um legado para a nossa área muito grande mesmo. E um dos conceitos que ele propõe lá no livro, né, que ele destaca e ele explica, são os conceitos de plantas autóctones e plantas alóctones. Como nós falamos, olha aqui, ó, plantas autóctones são plantas nativas, naturais, apófitas ou selvagens, originárias da própria região ou do país em que elas estão infestantes. Tá? Então, quando eu falo de uma planta daninha verdadeira, que é nativo da região, que é aqui do nosso país, é uma planta autóctone, tá? E aí tem as alóctones, que são plantas introduzidas, né? Uma vez introduzidas, se elas passaram por aqueles filtros ambientais que nós falamos, se elas toleraram distúrbio e estresse de alguma forma, elas acabam sendo naturalizadas, né? Ou cosmopolitas, originalmente disseminadas e trazidas de outros países e regiões, geralmente pela ação do homem. Tá? Então, nós somos, como, né, por distâncias geográficas grandes, nós é que acabamos fazendo a introdução dessas espécies. Por isso é que nós temos que tomar tanto cuidado com essas sementes que vêm de fora, que a gente não sabe o que que é e não sabe a que veio, tá? Então, nós temos aí autóctones e alóctones. Autóctones são as plantas daninhas oriundas da nossa região, né, do nosso país. Alóctones são as plantas daninhas que foram introduzidas em algum momento aí da existência do nosso país, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui 2 conceitos, então 2 situações diferentes e que ambas podem ser plantas daninhas, tá? Então, quando eu falo planta invasora, eu estou me referindo só a essa daqui, ó, só aquelas que foram introduzidas. Essas são as invasoras. A hora que eu falo planta daninha, eu estou falando da galera toda, tá? Eu estou falando das que foram introduzidas e estou falando das que são nativas aqui da região também, tá? Então, o termo correto para se usar é planta daninha. Pode ser erva daninha, professora? Não, não pode. Sabe por quê? Porque essa planta daninha, ela pode ser uma erva, ela pode ser um arbusto, ela pode ser um subarbusto, ela pode ser uma planta arbórea. Tá? Então, por isso que o termo erva daninha também está errado. Ele está incompleto. Se você está se referindo a uma guanchuma, né, você está se referindo a um subarbusto. Se você está se referindo a uma beldroega, aí é uma herbácea. Tá? As duas são plantas daninhas, mas uma é erva e a outra não. Tá? Então, para a gente não errar, para a gente ser um agrônomo que usa os conceitos corretos, né, é melhor a gente se acostumar, já ir se acostumando ao termo planta daninha, tá ok? Tá? Então, essas plantas daninhas, elas têm evoluído em resposta aos distúrbios causados pelo homem, né? E essa evolução em resposta ao distúrbio, ela pode se dar de 3 formas, né? Nós podemos ter plantas daninhas que são consideradas colonizadoras selvagens, que são aquelas que se adaptaram e foram selecionadas pelo contínuo distúrbio do habitat, tá? Aqui nós temos 2 exemplos, que é a digitária, né, aí o capim amargoso, ou o taraxaco officinale, que é o dente de leão. Tá? Então, essas 2 espécies são exemplos de plantas daninhas, né, que se adaptaram e que foram sendo selecionadas ao longo do tempo em função do distúrbio que ocorreu no ambiente. Outra forma de classificação, né, é a hibridação. Isso acontece entre raças selvagens e raças cultivadas de espécies domesticadas, tá? Que é o que acontece com o arroz, por exemplo, né? O arroz,
comum, né, o arroz que a gente consome, é o Oryza sativa, né, toda a característica dela é Oryza sativa, e o arroz vermelho também é Oryza sativa. Né? Então, aconteceu uma hibridação entre raças selvagens e cultivadas que gera essa mistureba toda aí que nós não desejamos na agricultura, né? Antigamente era comum, mas hoje em dia você não admite ir lá no supermercado, pegar um saco de arroz e ter arroz vermelho misturado, né? Hoje você não vê mais isso. Isso tudo em função de beneficiamento. Mas lá no campo, a gente ainda tem muito problema com arroz vermelho, né? E ele evoluiu e se adaptou às mesmas condições do arroz cultivado. A gente vai ver lá na frente, quando a gente falar de manejo de planta daninha na cultura do arroz, a dificuldade que é para o agricultor, né, se livrar da presença dessa planta daninha, que é o arroz vermelho. Aí tem o arroz preto também, né, que é outra situação, mas a dificuldade é muito grande. É muito grande, porque o comportamento, a germinação, o desenvolvimento, tudo é igual, né? Então, você não tem um herbicida seletivo, porque o arroz vermelho é ouriça sativa do mesmo jeito, né? Socorro, o que que eu faço, né? Então, a gente vai ver algumas estratégias que se usa para que não tenha tanta competição, porque, afinal de contas, o que você quer é o arroz branco. E aí você fala, né, mas no mercado é super caro, né? Você vai comprar arroz vermelho para o povo fitness aí, né? Arroz preto, é caro para encrenca. Porque a hora que ele se torna cultura, pensa na dificuldade que é para cultivar esses dois. O arroz vermelho e o arroz preto. Você não consegue cultivar também muito fácil, não. Por isso que ele é tão caro. Mas, enfim, depois a gente volta a falar disso, tá? Outra classificação aí quanto à evolução dessas espécies são as espécies que foram abandonadas, né? Durante o processo de domesticação. O exemplo, né, como nós falamos agora, é o sorgolepense, que é o capim-maçambará, né? Então, o sorgolepense, ele foi introduzido no Brasil para ser uma espécie forrageira, né? Mas as características dele não foi legal. Né? As características do sorgolepense não foi interessante para o pastejo, tá? Então, aí a pesquisa acabou abandonando essa espécie, ela, né, condição de clima, se adaptou muito bem, obrigado. Ela tem mais que uma forma de reprodução, né? Então, forma rizoma, se reproduz via semente. Então, ela dominou o Brasil afora aí também. Tá? Então, na maioria das áreas de lavoura, principalmente região centro-oeste, tem muito maçambará, muito, muito. Tá? Aquilo que nós estávamos falando com relação aos conceitos, né? Para a gente não errar, nós temos sempre que usar o termo planta daninha, tá? Porque aí nós temos alguns conceitos que são utilizados pelo pessoal aí de fora. Daninha, invasora, colonizadora, exótica, plantas não nativas, plantas espontâneas, né? Dentre outros conceitos, dentre outras formas que as pessoas têm de chamar a planta daninha, né? Todos esses conceitos, eles estão corretos, eles não estão errados. Só que cada um tem uma interferência, né? Ele tem uma base, ele tem uma situação, um porquê. Tá? Quando a gente fala planta daninha, são aquelas espécies que vão interferir no uso do solo, tá? Então, se ela está me causando algum problema de competição, né? Ou ela está sendo hospedeira de alguma doença que é um problema para minha cultura, essa planta é planta daninha. Planta invasora é um termo errado? Não é errado, mas ele não é completo, né? Porque planta invasora são apenas aquelas espécies que foram introduzidas no ambiente. Colonizadoras, tá certo? Tá. São aquelas espécies bem-sucedidas em se estabelecer após alguma perturbação do ambiente. E ela não está competindo com nada que seja meu objetivo, tá? Se eu estou num pasto produzindo gado, né?
Produzindo gado é ótimo, né? Se eu estou no pasto criando gado, e esse meu gado é gado leiteiro, e se nessa minha região tem muito mastruz, conhecem mastruz? Só aquela banda lá do Nordeste, né? Mastruz com leite. Lá no Mato Grosso do Sul, na minha região, a gente chamava essa planta de erva de Santa Luzia, ou é de Santa Maria? Santa Maria, perdão, erva de Santa Maria. Para cá, para São Paulo, para a região norte, nordeste, chama mastruz. É uma planta daninha, é um subarbusto muito, muito comum em pastagem. E o gado come. Se o gado comer essa espécie, o leite fica com gosto, sai o gosto no leite. É uma espécie que a minha avó, quando eu era criança, ela dava para mim e para os meus primos, ela é vermífugo. Então, mastruz com leite é um vermífugo muito forte, muito bom. Tá? Então, é uma planta medicinal, né? Ela é uma colonizadora, só que a partir do momento que o meu gado começa a consumir, ela se torna uma planta daninha. Tá? Então, ela deixa de ser colonizadora e passa a ser planta daninha. Tá? Aquilo que nós falamos, gente, planta daninha é uma condição da planta naquele momento, naquela região, naquela área que eu estou considerando, tá? Se eu tiver um jardim de orquídeas e lá no meio tiver uma roseira e essa roseira estiver atrapalhando o meu manejo, estiver me espetando, me furando, ela é uma planta daninha das minhas orquídeas, tá? Então, planta daninha é uma condição, tá? E olha só, né? Se ela interferir nas atividades do homem, ela é planta daninha. Se ela for introduzida, né? Uma espécie não nativa, ela é uma planta invasora. Se ela é uma pioneira em sucessão, né? E aí tem os conceitos ecológicos, ela é uma colonizadora. Isso a gente está falando da mesma planta, tá? Ela pode ser uma planta daninha, ela pode ser uma planta invasora, ela pode ser uma planta colonizadora, ela pode ser uma planta medicinal, tá? Mas a partir do momento que esta planta medicinal colonizadora, invasora, né, que pode ser pasto, como as braquiárias, ela esteja interferindo no meu objetivo de lavoura, no meu objetivo de safra, no meu objetivo de jardim, no meu objetivo de floresta, no meu objetivo de água, de lago limpo, se ela está interferindo, ela é uma planta daninha, sim. Tá? Como assim lago limpo? Porque existem as plantas daninhas aquáticas, né? Aguapé, alface d'água, elódia, né? Aquelas que a gente usa lá no aquário, bonitinha, forma aquele negócio comprido, né? Gente, aqui é uma planta daninha que gera problemas imensos na geração de energia, tá? Nas represas que geram energia. Beleza? Tudo bem? Entendemos? Agora nós sabemos o que é uma planta daninha efetivamente, para a gente não falar errado e para a gente não engolir conceitos errados por aí, tá? Então, pode ser qualquer coisa, mas se está na minha área me causando algum tipo de dor de cabeça, é planta daninha sim. Beleza? Entendido? Ótimo. Vou